quebra as correntes, ele quebra as cadeias, ele desfaz qualquer mal que tenha sido feito contra você. Mas você tem que ser perseverante. Quando você estiver fazendo, se você for fazer 7 dias, no terceiro dia, no quarto dia, tem pessoas que... Aí o inimigo tenta para ver se a pessoa desanima, para ver se a pessoa desiste. A pessoa é só dobrar o joelho e orar, que repreender ele, que na hora o mal sai. Você pode fazer para pessoas que estiver drogada, que ela se liberte. Você pode fazer para casamento que estava destruído. Deus une outra vez. Teve um período aí que eu jejuei em propósito de casamento. Foram mais de 22 casamentos que foram restaurados. Deus casou outra vez. A irmã Ângela mesmo é uma, casou outra vez. A Gisele casou outra vez com o mesmo marido. As mulheres casando com o mesmo marido, depois divorciado. Com Carlos. Então, tudo pela palavra. E doenças são quebradas. O mal é jogado por terra. Hoje eu quero falar sobre a autoridade de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Como que isso pode entrar quando você abre a boca e fala que tudo que você vê foi feito pela palavra. Vamos trabalhar o Salmo 112, em nome de Jesus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Tanto faz o homem ou a mulher, que para Deus é espírito, nós somos espíritos, amém? E um corpo. E então, quando a pessoa exerce o temor de Deus, você vai ter grande prazer nos mandamentos de Deus, quer dizer, na palavra de Deus. Passa para o versículo 2, por favor. A sua semente, quer dizer, sua família, seus filhos, serão poderosos na terra. Sua geração, de você pode sair prefeito, governo, ministros de igreja, próspero, uma geração poderosa. Poderosa tem vários sentidos para poderoso. E a sua semente será poderosa na terra. E a geração dos retos será o quê? Abençoada. Fala assim, a minha família é abençoada. A minha geração é poderosa na terra. A minha geração é abençoada. No nome de Jesus. Passa para o verso 3, por favor. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Olha, imagine você andar debaixo de uma bênção vitalícia. Todo tempo você está sendo abençoado. Aonde você estiver, você vai estar sendo abençoado. Seja na cidade, seja no campo. Aonde você botar os teus pés, você vai tomar posse. É teu. Deus já te deu. Legal. Pela palavra. Vamos ver o versículo seguinte. Verso 4. Ao justo nasce a luz das trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Você vê que fala justo 2 vezes nessa passagem. A pessoa, ela é. Ao justo nasce a luz das trevas. Você vê, vou dar um exemplo assim, a pandemia. Pandemia foi trevas para um montão de gente. Vê que o pessoal ficou retido, ficaram presos. Mas a gente aqui ficou? Não. Nós viemos normalmente, trabalhamos normalmente, ninguém teve, graças a Deus, nem vai ter, nem chikungunya, nem nada. Chikungunya parece que é doença de porco, né? Isso a gente não teve isso também não, graças a Deus. Então a gente só tem mesmo que agradecer a Deus, porque o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, o Pai Celeste está aqui, Ele habita conosco. Amém? Amém, igreja? Dê uma salva de palmas para Jesus, quem tiver com a mão desocupada. Glória a Deus.
Você tem que viver uma vida no cristianismo, não no mundanismo. Tem gente que confunde a coisa, cristianismo com mundanismo. As coisas mundanas você tem que deixar para trás, você tem que avançar, você tem que ir para frente, porque é para frente e para cima que vem a vitória. Vamos ver o versículo 5. O homem bom se compadece e empresta e disporá as suas coisas com juízo. Você quer ver a pessoa ter as bênçãos sempre? Eu ouvi uma vez um testemunho de uma jovem, que ela tinha uma loja de comércio. Quem ela contou foi através da igreja do Poyung-Chu, aquela igreja da Coreia, que era considerada a maior igreja do mundo, no planeta. Ela contando o testemunho, que ela tinha uma loja, e a loja tinha tudo para fazer um sucesso, mas não dava certo de jeito nenhum. Aí ela chegou lá e falou: olha, vou ter que entregar a loja, porque eu botei a mercadoria lá, mas ninguém compra. A pessoa compra e depois volta para devolver. Aí esse Poyung-Chu falou com ela: ó, você vai para casa e vai jejuar. Você vai jejuar 3 dias. Depois de 3 dias você vai para 7. Vê se você vai até o 14. Depois vai para o 21, jejum de Daniel. Quebra qualquer cadeia, qualquer grilhão. Os anjos descem. Os anjos descem e materializam para te ajudar aqui na terra, como desceu para Daniel. E aí a mulher, quando chegou no 3º dia de jejum, para Deus revelar a ela o que estava acontecendo naquela loja. Aí diz ela que via que as mercadorias que ela vendia, quando vendia, o dinheiro sumia. Não sabe, o dinheiro estava sempre sem dinheiro. E aí ela, nesse jejum, quando foi no 3º dia, Deus revelou para ela uma sombra de um ser humano escuro, perto, uma sombra bem escura, perto da caixa registradora dela. Era aquela caixa registradora. E enfiando a mão e tirando as notas maiores, tudinho que entrava. Porque aquele lugar lá tinha sido oferecido a uma entidade. E aí, quando ela terminou o jejum, ela fez de 21 dias. Uma semana depois, a loja era cliente entrando e saindo sem parar. O inimigo foi cortado as correntes, foi quebrado. Que o diabo não aguenta jejum. Você quer ter vitória, quer se fortalecer, ora e jejua. Eu tenho essa experiência desde antes de eu ser evangélico. Eu era católico, mas eu já jejuava. E quando eu queria emprego, eu saía com a roupa já na bolsa, para a área que eu queria. E no lugar que eu queria. Se eu falasse assim, eu vou trabalhar no Baixo Gávea, guardava a bolsa aqui, jejuava. No 3º dia eu ia. No ramo de restaurante, garçom. Chegava lá, não tinha como dizer não. Falei, vou para Zona Sul, Copacabana. Aí fui para Copacabana. Cheguei lá, arrumei também. E lá era no restaurante chinês. Mas eu tinha jejuado 3 dias. Até meio-dia. Nessa época, eu jejuei até meio-dia. Mas o bom mesmo é você jejuar antes do sol nascer, das 6 da manhã, que às 6 da manhã encerra tudo. Começa um novo período, um novo ciclo. Aí você vai até ao pôr do sol, até às 6 da tarde, 6 da manhã, 6 da tarde. Também é um jejum que funciona com uma habilidade muito grande. Tem pessoas que fazem até meio-dia. A primeira vez que eu fiz 40, eu fiz até 10 horas da manhã. Eu não era evangélico, foi quando eu conheci a Júlia. Eu era até músico e cantava música do mundo. Mas Deus mudou a minha vida naquele jejum que eu fiz.
Você vê que eu casei, estou casado há 45 anos. Nós estamos juntos há 45 anos. O meu pai tinha 3 famílias. Era 6 filhos com um, era 5 com o outro, era casado com o outro, tinha filho com ela também. Tinha uma maldição hereditária. Então, o jejum, ele quebra a maldição hereditária. Fala assim, o jejum, ele quebra a maldição hereditária. Aqui já aconteceu nessa igreja, eu estava falando sobre quebrar a maldição hereditária de família dos ancestrais, e uma senhora chegou, ela assistiu a gente, o vídeo, e veio aqui. Chegou aqui e falou assim, pastor, eu vim aqui para o senhor fazer uma oração para mim, porque é muita perda na família. Na família dos pais dela, morria os homens todinho. Morria as mulheres. Ficavam os homens com os filhos. Os que tinham mais de 5 criando os filhos sem a esposa. Na geração dela, atenção, na geração dela, ela casou, o marido morreu. A irmã mais nova casou, o marido morreu. E a mais velha casou, morreu o marido. E só deixava filhos com elas. Aí ela veio aqui para mim orar para ela. Quando eu fui orar para ela ali, falei, então eu só chego aqui na frente. Quando eu fui orar para ela, manifestou uma entidade dizendo que estava nela há 200 anos na família dela. Que não deixava ninguém ser feliz. Falei, mas hoje acabou o seu tempo. Hoje você vai ter que sair. Disse, não, vou sair. Vai sair sim. Nós oramos, repreendi em nome de Jesus. Falei, cala-te e sai dela. Na mesma hora saiu. Ela tinha uma filha que era lésbica. E aí a filha voltou depois com ela aqui, ela dando testemunho, e a moça arrumou um rapaz que era até da Igreja Universal e estava se dando muito bem com o rapaz, fazendo planos até para casar e tudo. Então foi quebrada a maldição. Como é que se quebra essa maldição? Isaías 28, 18. Coloca aí para nós. Isaías 28, 18. Essa do Salmo 112, nós estamos até fazendo essa campanha aqui do Salmo 112. E porção dobrada, para a pessoa receber a porção dobrada da bênção. Isaías 28, 18. Parte A e parte B do versículo. Anota isso na sua Bíblia. Você tem que abrir a boca e falar para anular as maldições. Isso é em todas as áreas. São 4 áreas principais. Você pode escrever espiritual. Tem gente que não se firma em igreja nenhuma. Não para em igreja nenhuma. Ele fica um tempo numa igreja, um tempo na outra, outro na outra. Acha que aquela não está boa, sai, vai para outra. E eu quero dizer para vocês, é um espírito que não deixa, tem ciúme da pessoa e não deixa a pessoa se firmar. Porque ele sabe que se a pessoa se firmar, a pessoa vai ser abençoada. Quem está entendendo, diga amém. Então, a primeira parte é espiritual, a segunda sentimental, casamento. Tem muita gente que não namora. Essa semana mesmo eu estive conversando com um rapaz. Falou, pastor, não dá certo para mim, rapaz. Eu começo, as coisas vão indo tudo bem, quando de repente a moça fala para mim assim, não vai dar para a gente continuar não. Só, mas o que houve? Não sei, eu não quero mais. Diz que quase todos os relacionamentos dele é assim. Eu até convidei ele para vir aqui, eu conheci lá no monte. E a outra área é saúde. Tem pessoas que tudo que ela ganha é para gastar com remédio. É remédio daqui, é remédio dali, mas é tanto remédio. Um dia chegou uma mulher aqui, ela tinha um estojo de remédio. De meia hora ela tinha que tomar remédio. Quando ela foi passar aqui, a entidade manifestou nela. Tinha um espírito nela, que levava ela a tomar aqueles remédios um atrás do outro. Oramos para ela. Na outra semana ela voltou aqui dizendo assim, aí a mãe da Valéria estava aqui. A mãe da Valéria falou, poxa, eu tomo um monte, ela lá tomava um monte de remédio. Foi feita a oração, quando foi na outra semana, ela veio aqui, já só estava tomando 8, o médico tirou uma porção. Então,
aquelas pessoas se libertaram. Por quê? Por causa da palavra. Fala assim: eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. Está lá em Gálatas 2, versículo 20. Mas nós vamos lá depois. A gente nem viu aqui, deixa a gente ver aqui primeiro. 28, 18. 28, 18. De Isaías, isso. Olha lá, gente. Porque esses nossos parentes, no passado, boa parte deles viveram em outra religião. Nas religiões que eles viviam, eles faziam pacto de sangue, pacto de animal. Então, com sangue de animal, de animais, veja aqui, a vossa aliança com a morte faz o quê? Se anulará. Fala, eu anulo todo pacto, toda aliança que a minha família fez com o maligno na área espiritual, na área sentimental, na área da saúde, na área das finanças, da prosperidade. Diga, eu quebro hoje toda esta aliança maligna, toda essa maldição, e ela não subsistirá na minha vida, em nome de Jesus. Agora é a nova aliança, agora é a nova aliança com Jesus. Aleluia. Olha lá como está escrito: a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso concerto com o inferno não subsistirá. Diga aleluia. Fala, eu sou um vencedor, mais que vencedor, em nome de Jesus. Tem gente, tem pessoas que carregam um peso. Deus está falando comigo aqui agora. Ela carrega um peso muito grande. E aquele peso não é dela. Porque o peso dela, Jesus já levou lá na cruz. É o pecado, é o ódio, é a mágoa. A pessoa te fez muito mal, mas muito mal mesmo. Te traiu, te enganou, mentiu para você. Mente rendo. Então você tem que perdoar aquela pessoa para você quebrar esse peso. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então você tem que ser humilde para perdoar. Amém? Você tem que ser humilde para se arrepender. Senhor, eu me arrependo. Eu poderia estar muito bem se eu estivesse na tua presença, fazendo a tua vontade, e eu não estou, então as coisas estão dando errado para mim, mas a culpa não é da igreja, a culpa não é do Senhor, a culpa é só minha, porque sou eu que tenho que ter atitude. Amém? Então, quando você toma atitude de mudança, você que não é casado, se vive amigado, deve casar, porque se morrer de uma hora para outra, estando amigado, vai para o inferno, os dois. Então, é melhor casar. Outra coisa interessante, a pessoa que não é batizado, se batizar, amém? Quem não é batizado, ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo, em nome de Jesus, é Jesus quem batiza. E a outra coisa importante que eu ia falar, deixa eu me lembrar aqui, que é muito importante na sua vida, você ser fiel no pouco, para Deus colocar sobre o muito. Até um jejum, uma oração. Vou dar um exemplo. Quem já orou hoje? Algumas pessoas, tá vendo? Tem bastante aí, gente que orou hoje pela manhã. Você tem que orar na madrugada, das 3 às 6 da manhã, é excelente horário para orar. Por quê?
a madrugada, a terra está como se tivesse virgem. Nesse momento de oração, o acesso está... Você vê que os milagres aconteciam, a muralha caiu de madrugada, o mar se abriu, o povo passou pela manhã, o dia amanheceu, ele estava chegando do outro lado. As muralhas de Jericó caiu de madrugada. Jesus ressuscitou na madrugada. Amém? Glória a Deus. Então as vitórias vêm muito na madrugada. E você ali, você vai ter um encontro com Deus, você vai se fortalecer, que é você e Deus. Você começa pedindo perdão, perdoando quem te fez mal, limpando o seu coração, lavando a sua alma. Por quê? É 5 sentidos do corpo. Qual, pastor? Ó, os ouvidos, os olhos quer dizer, né? Tem mineiro que fala os olhos, a narina, a boca, amém? As mãos, então são o paladar. Isso faz parte do corpo. A sua mente, você tem que ter controle, você tem que ter domínio. Como você imagina na sua mente, você é. Tem pessoas que só pensam em derrota. Tudo para ela é difícil. Ah, eu acordo cedo para ir para a igreja? Não é comigo não, pastor. Não tem um outro horário não? Tem à noite. Começa que hora? Começa às 7. Ah, tá. Vê se vem. Não vem nada. Por que aquela pessoa não vem? Porque ela não tem atitude. O homem tem que ter atitude, a mulher tem que ter atitude, tem que ser firme, tem que ser sim, sim e não, não. Nós encontramos com essa irmã aqui essa semana. Ela falou, domingo eu estou lá, pastor. Em nome de Jesus. Tá aí. É fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão. Se quer agradar a Deus, faça tudo por amor na obra de Deus. Quando você for dar uma oferta, dê por amor. Quando você for dar o dízimo, dê por amor. Ele ama os que dá com alegria. Diga glória a Deus. E quem repreende o devorador é só ele. Não tem quem repreenda. Oração de crente nenhum repreende o devorador. Só Deus repreende. Então vamos ver aqui, em nome de Jesus. Mateus 11, 28. Coloca lá para nós. Para as pessoas virem a Deus, se chegar a Deus, ter um compromisso, ter uma aliança, estabelecer. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansado. Às vezes a pessoa já fez tanto ritual, já fez tanta coisa na vida dela para ela poder crescer na vida e ela está só levando tombo. Porque ela pode ter tudo aqui na terra, mas se ela não tiver o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando no corpo dela, é como se ela não tivesse nada. Ela está no maior vazio. Eu estava ouvindo um cantor outro dia dando um testemunho. Ele falou que ele queria conquistar fazenda, aviões, carro, Ferrari, conseguiu tudo. Depois que ele conseguiu, o vazio piorou. Ele falou assim, o que eu faço agora? Aí alguém lá passou evangelizando e falou para ele, olha, quer mudar a sua vida realmente? Entrega ela para Jesus. Deixa Jesus cuidar de você. As coisas vão acontecer. Aí ele começou a ir na igreja, ele falou, poxa, se eu soubesse disso, eu tinha vindo antes de eu ter as coisas que eu tenho. Porque em Jesus eu encontrei tudo que eu precisava. Então Deus quer fazer isso hoje. Deus, não vou citar o nome dele, que eu não estou liberado para citar o nome dele. Mas ele, até na jogos, cassino e outros jogos, às vezes ele jogava 22 mil na noite. 22 mil. Ele ia lá e jogava e sempre na esperança de ganhar, e só perdia. Teve uma época que até a esposa dele largou ele. Para você ver como é que é a situação. Mas em Jesus, ele encontrou a solução.
Então, a nossa solução, a nossa resposta, ela vem de Jesus. Nós temos que tirar esse peso. E quem é que tira o peso? Jesus. Amém? Coloca a sua vida no altar, se humilha para Ele, seja você mesma, seja você mesmo, não queira ser quem você não é. Você vai ver a coisa acontecer. E Ele fala ali, ó, vinde a mim todos que estáis cansados, todos, quer dizer, branco, preto, novo, velho, independente de idade, cansado. Tem que estar cansado de ir nas encruzilhadas, arriar despacho e a vida não muda. Eu era um. Vivi uns anos nisso. E a coisa mudou? Mudou nada. Para mim não mudava, não. Mudou mesmo quando eu conheci Jesus. Então diz ali, todos que estão cansados, oprimidos, tem gente que vive numa oprimição, que eu vou dizer para você, misericórdia. E ele diz, eu vos aliviarei. Passo para o 29, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, olha lá, aquilo que eu falei, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O que é a sua alma? Sua alma é sua mente, o seu pensamento, porque quando você é o seu coração, sua mente é o seu coração. Ué, pastor, não é esse músculo aqui não? Não, é a sua mente. Os pensamentos, tudo vem, a Bíblia fala, pelo coração, pela mente. Tudo começa na mente. Como o homem imagina, ele é. Está lá no livro de Provérbios 23, versículo 7. Pode pôr. Provérbios 23, 7. Aí você vê a pessoa sofrendo, você vê a pessoa bonita, ela olha no espelho. Uma vez eu estava conversando com uma moça, ela trabalhava no banco Benji, acho que é Benji, negócio assim, no centro do Rio. E ela estava sempre almoçando lá no mesmo restaurante. A gente tinha uma igreja lá no centro do Rio. E ela almoçava lá, ela conversava comigo, você ora para mim e tal. Quando foi um dia, cheguei lá, o namorado dela estava sozinho. Falei, ei, cadê sua namorada? Falou, rapaz, ela está internada. Bebeu veneno. Fizeram uma fofoca lá para ela, falaram que eu tinha outra mulher, que eu tinha até mulher com filho e tudo. Eu não, se tem é invisível, porque eu não conheço. E o que aconteceu? Ela bebeu veneno, está internada. E não está bem, não. Você ora então para ela, pedindo oração para ela. Aí você vê, humanamente, se olhar para ela, você não dizia que ela tinha nem problema. Às vezes a pessoa mais bonita, mais charmosa, como se queira dizer, é a pessoa que está com mais problema, porque é mais cobrado, é mais nas áreas de trabalho, é muita coisa. É inveja. Tem um espírito que é o espírito do olho grande. É a inveja. Lembra de José do Egito? Os irmãos dele? Como é que tinha inveja de José? Até uma roupa que o pai dava para o filho provocava ciúme nos irmãos. Qualquer coisinha provocava. Mas porque os irmãos não eram retos. E José era reto. A pessoa pode ser reta, independente da pessoa. De cor, de raça, de sexo, de idade. Ela pode ser reta, ela pode ser justa. Mas se ela não se chegar a Deus, a jornada dela na terra é triste. Olha lá. Porque como imaginou, assim ele é. Como o homem imaginou, tá vendo ali? Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Então, a segunda frase ele disse-lhe, porém, no seu coração não está contigo. Por quê? O coração ele é enganoso. A própria palavra de Deus fala que o coração é enganoso. Por isso, quando você for buscar Deus, você tem que buscar Deus de todo o seu coração.
com toda a sua alma, com toda a sua força. Coloca para nós Mateus 6, por favor. Mateus 6, versículo 22. A candeia do corpo são o quê? Os olhos. O que é essa candeia? A lâmpada. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Você ilumina você com o seu olhar, com a sua fé, com a sua humildade, com a sua gratidão a Deus. Uma das coisas que repreende todo espírito maligno, devorador na vida da pessoa é o dízimo. O dízimo abre porta, abre a janela do céu. Lembra de Jacó que fez um voto? Jacó não tinha nada, mas ele fez um voto de ser dizimista. Um dia Deus lembrou ele, falou: Jacó, já está rico, volta lá e compra o seu voto. E ele voltou lá para cumprir o voto. Amém? Amém, igreja? Digam graças a Deus. Louvado seja Deus. Agora você tem muita oportunidade que você tem que pôr em prática. Mateus 6, versículo 6. Entra no teu quarto ou no teu aposento, quer dizer a mesma coisa. Olha lá. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, quer dizer, no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que te vê, ó, que coisa linda, que vê em secreto, te recompensa publicamente. O que é isso? Você entrou lá, orou, ninguém sabe que você orou. Ninguém sabe que você jejuou, nem precisa falar. Você ora com um propósito para alguma coisa que você quer. Ou faz um voto a Deus em silêncio. Não toca. Por isso que Deus fala que teve um povo que morreu porque eles não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Tem gente que não tem essa noção. Já vi pessoas que chegou aqui, pegou o envelope, levantou, mostrou para todo mundo ver, pediu até o QR Code da igreja. E aí a Júlia ficou esperando lá, porque estava fechando o mês, para poder aposentar, para anotar. E chegou lá o papel e a pessoa não tinha depositado. A Júlia falou: olha, isso aqui me atrapalha. Porque eu tenho que anotar certinho, porque na despachante, se chegar lá 30 centavos errado, tem que voltar, volta tudo. Tem que fazer tudo certo. Não pode sobrar e nem faltar. E aí estava dando diferença de R$112 dessa pessoa. Aí que ela foi lembrar que a pessoa veio aqui, destacou até o carnezinho daqui. Cadê o carnê? Tem um carnê aqui. Tem alguns por aqui, tem algum por aqui. Acho que tem um aqui. Espera aí que eu vou achar. Aqui. A pessoa foi, destacou daqui, ó. Botou lá e escreveu meu voto. Chegou lá o papel depois e a Júlia anotou e foi fechar e cadê? Então é uma responsabilidade. A pessoa fica numa situação complicada. Então a palavra de Deus tem que ser o quê, gente? Sim, sim e não, não. Essa semana nós vamos falar sobre, na semana que vai entrar a partir de hoje, lá para quarta-feira nós já vamos começar a falar da Sexta-feira Santa. Amém? Em nome de Jesus, da saída do povo do Egito. Amém? Da Páscoa. A Páscoa não é isso que as pessoas veem, um coelho, ovo, sabe? A Páscoa que fala ali é a liberdade, é a saída do Egito. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo... Êxodo 12, versículo 41
40 e 41. Repõe esses dois versículos só e a gente vai orar agora. Vamos encerrar. O povo viveu 430 anos escravo. Quantos anos que eu falei? 430 anos. Eles viveram 430 anos escravo, no chicote, misericórdia. Êxodo 12, 40 e 41. Vai falar sobre a Páscoa. Falar sobre a saída do Egito, a liberdade. Isso. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de quantos anos? 430 anos, tá vendo? Tem gente que diz, foi mais ou menos. Não, tem nada de mais ou menos. Está escrito ali, ó. O que vale é o que está escrito, amém? Por isso que muita gente é enganada pelo diabo, porque não conhece, não lê, não estuda, não sabe. Aí fala qualquer, acho que foi lá uns 400 anos, por aí assim. Aí a pessoa sai falando aquilo para os outros, foi mais ou menos 400 anos. Não, está escrito ali, ó, 430. Agora veja o 41. E aconteceu que passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Se prepararam naquela tarde, naquela noite saíram, e logo em seguida o mar se abriu. Amém? Só que na jornada, dentro de 3 dias, o povo começou a murmurar. Lá a gente tinha comida, lá a gente tinha pepino, ó. Lá tinha sopa de cebola, eles reclamando. Deus se irou, rapaz, com eles, que eles provocaram a Deus. Deus desceu o fogo do céu, morreu 3.000 de uma vez. Misericórdia. Foi 3.000 que morreu de uma só vez. Aí choraram, pediram, a gente veio agora no carro, estava até ouvindo o hino, que o povo chorava e pedia a Moisés, Moisés, vai lá e fala com Deus que está morrendo muita gente. E aí Moisés foi clamar por eles, pedir perdão para eles, tudo confessarem. Teve alguns que a terra até abriu e engoliu. E aqueles que ficou, sabe o que Moisés fez? Pegou aquele boi de ouro lá na frente. Eles reclamaram outra vez lá na frente, murmuraram outra vez. Quando Moisés desceu do monte, ele tinha feito um boi de ouro. Moisés derreteu aquele boi de ouro e deu na água para eles beberem. Moeu aquilo ali. Aí aqueles que bebeu não morreu. Não naquele período. Lá na frente começaram a reclamar outra vez. Aí Deus falou, olha, vamos fazer o seguinte. Esse povo saíram do Egito, mas o coração deles está no Egito. Então, de 20 anos para baixo, vai entrar na terra do Egito. Como se fosse decrescente. De 20 anos para baixo, vai entrar na terra prometida. De 20 anos para cima, nenhum entra. Nem Moisés entrou, só viu de longe. Olha, você vê que situação. Então, eu quero dizer para vocês, a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. E ela quer acontecer. Você tem que abrir a boca e falar, profetizar. Fala, eu profetizo bênçãos para minha família. Bênçãos para minha casa. Bênção para mim todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Vem aqui na frente. Bom dia, a mão de vocês, em nome de Jesus.